Muito bem, bom dia, bom dia. Dia 27/4/2024, 8 horas e 8 minutos. Estamos aqui ao vivo, de maneira síncrona, direto de Uberaba com vocês para nosso último encontro, né, nosso último sábado, falando de prática de mecânica dos solos. Nós já vimos aí de outros encontros, né? E então eu queria dar alguns recadinhos antes de começar, para que não houvesse problema depois ao longo da semana. Na verdade, não é problema, porque vocês me mandam, tira dúvidas, eu vou lá e resolvo, mas todos aqui, prestem atenção, entrem na reunião com o e-mail de vocês, na hora que for entrar, com o nome de vocês, que facilita a minha vida na hora de fazer a chamada, tá? Tem gente ficando com falta, porque está entrando com e-mail da empresa, da esposa, do esposo, do tio, do papagaio, periquito, do cachorro, e eu não sei quem é a esposa, quem é o esposo, o tio, papagaio, periquito, o cachorro. Então, como é que eu dou presença para o Sebastião, se o Sebastião não existe na minha lista? Tá? Beleza? Muito bem. Eu estou vendo vocês discutirem no chat aí, questão de criar grupo. Criem grupo mesmo, gente. Ó, isso é networking, tá certo? Se engajem aí. Isso é interessante para vocês. Vocês manterem aí quem. Apesar que hoje tem outros recursos que não só um grupo, né, de WhatsApp, mas sempre é interessante. Alguém pergunta aqui. Tá, eu estava instalando a câmera, eu passei batido. Só um segundo. Em algum lugar, perdi a mensagem. Perguntando. Ah, precisa colocar RA, professor? Não, Luan. A chamada é feita pelo seu usuário, pelo seu tempo de permanência, num Excel, numa planilha, não, um Excel não, uma planilha que o Google gera aqui, tá? Então, beleza? Muito bem. Ah, já falamos de teor de umidade. Ó, vamos linkar. A maioria de vocês deve estar fazendo teórica também. Então, não vamos apartar a disciplina prática da disciplina teórica para a gente, né, como é o nosso último encontro, para a gente deixar as coisas aqui bem desemboladas, bem prontas para vocês daqui para frente tocarem sozinho esse barco aí, porque uma vez estamos entendendo que vocês estão chegando no final da disciplina teórica e prática de mecânica dos solos, daqui para frente, que vocês precisarem de conhecimento de utilização de mecânica dos solos, entende-se que quem for aprovado está apto a utilizar mais adiante. Então, essa é a aula para que vocês possam tirar as dúvidas que vocês tenham aí, garradas, dependuradas com relação às práticas passadas, tá? O que nós vimos? Identificação tátil do solo. Para que serve a identificação tátil do solo? Para você, à primeira vista, saber o que você está fazendo. Que tipo de solo você vai encarar. Isso já serve, por exemplo, para você ver se você tem um solo deveras grosso, que é um solo que você vai ter um tipo de problema de perfuração, e aí você já descarta tipos de projeto. Ou então, se você estiver falando de pavimentação, se você tiver um solo grosso, você já sabe, se você for lá o projetista, você já sabe que você vai ter uma facilidade na compactação desse solo. E aí isso implica em questões orçamentárias que eu não vou me adentrar. Mas uma bobagem, que é o reconhecimento visual e tátil do solo, já pode começar a lhe dar alguns tipos de resposta, alguns tipos de pré-dimensionamento. Vocês vão encontrar com cliente demais isso no rol, tá, da arquitetura e da engenharia civil, no rol dos projetos de edificações unifamiliares, principalmente, pequenas edificações, né? Quando eu falo pequenas, não estou falando, uma mansão de 400 metros quadrados, não. Estou falando pequena com relação a hotéis, prédios, repartições públicas. É isso que eu estou querendo chamar de pequeno. Então, a pergunta sempre vem, né, do cliente,
Sempre não, é uma palavra muito forte, mas a pergunta por vezes vem do cliente, né? Olha, eu vou construir aqui, eu estou pedindo seu orçamento para você fazer esse tipo de obra, ou então, se for arquiteto, olha, eu tenho esse terreno aqui na Alameda X, na Rua Z, na Avenida tal, e eu queria saber, será que é viável aqui fazer uma edificação de 2 pavimentos? Olha, eu li, outra pergunta, eu li aqui no Código de Obras que não tem, aqui, esse bairro não permite que eu tenha mais de 2 pavimentos, né? Que a altura máxima do centro da calçada, do CG da calçada, do ponto médio ao ponto mais alto da testada é 10 metros. Isso não estou inventando, isso acontece aqui na cidade. E aí, mas eu tenho uma demanda alta, eu tenho uma família grande, chega para você arquiteto, para você arquiteta, o que eu posso fazer? Você acha que é viável nesse terreno aqui eu fazer um subsolo? Porque vamos pensar, né? Quando você tem um limite de altura para uma edificação, e de novo, isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Acho que a maioria está no começo do curso, então ainda não teve acesso, eu acho, ainda não teve acesso aos códigos de obra, às leis orgânicas municipais de onde vocês moram. E aí vocês vão entender que existem zonas de habitação, né, de adensamento controlado, e essas zonas controlam os afastamentos que você vai usar dos seus muros, o afastamento que você vai usar da sarjeta e a altura máxima que você vai ser permitido construir. Como isso é uma trava, como isso é um limitador, principalmente aos arquitetos agora, como isso é um limitador, os desafios virão porque vocês sempre encontrarão alguém que precisa de mais do que aquilo que a lei orgânica reza a respeito daquele perímetro, daquela área que você está projetando. E aí eu pergunto por tudo que nós já vimos, e ainda tem coisa que nós não vimos, nós vamos ver na última aula teórica, se não me engano é terça-feira agora, né, gente? A próxima aula teórica, que aí nós vamos falar de empuxo também, tem muita coisa para ver. Se você pega um terreno em que ele é úmido por si só, você vai lá visitar o terreno, você vê que ele é um terreno úmido, e aí eu mostrei lá na primeira aula que dá para você ver um solo com umidade natural e investigar um solo com umidade própria dele, a coloração é mais escura, né? Os grãos são mais coesos. Isso é um indício de que ali vai dar água. Como é que você projeta? Como é que você projeta para uma família, principalmente uma família em que ela não vai ter uma pessoa para cuidar de uma casa de bomba, não tem um eletricista de plantão? Como é que você indica isso para uma família de fazer um subsolo, por exemplo, para resolver o problema da testada de 10 metros? Isso tudo coube aonde? Na identificação tátil visual. E daí para frente, aí são questões laboratoriais que eu acho que são óbvias a sua utilidade, né? Teor de umidade num solo, tudo que você vai determinar, você depende do teor de umidade. Tirando as pressões, né? O resto, tudo você vai determinar, depende do teor de umidade. Aí falamos também do LL e do LP, limite de liquidez, limite de plasticidade, chamado de índice de plasticidade. Quem é o índice de plasticidade? É a diferença, né, entre o LL e o LP. E aí o LL é o limite superior aqui, né? É o limite superior da umidade a qual, se você colocar mais do que aquele percentual de água, o solo vai se comportar como um barro, como uma lama, né? Então, nós temos lá que o LL é igual a 10. Se você tiver com 10,5% de água naquele solo, ele vai se comportar como uma lama. E nós temos o LP, que é a divisa inferior aqui, que se você retirar um pouco de água daqui, desse percentual, claro, é uma quantidade de água que transforma-se em percentual, uma relação, né? Se você tirar a água aqui,
esse solo vai começar a trincar, vai se comportar como solo ali do agreste, né? Do agreste baiano, pernambucano, sergipano, pernambucano, certo? Então, o índice de plasticidade, a diferença entre dois limites, é a janela, entenda ela, como a janela pelo qual você pode trabalhar variações de umidade no mesmo solo. Bom dia, professor. Não consegui entender de forma nenhuma a fórmula de Love sobre acréscimos de tensão. Ô, Jaqueline, fórmula de Love, né? Ela envolve aí o seno do ângulo, envolve, uma equação que não é linear, né? Ela é 3/5, né? E ela é uma fórmula para você determinar uma carga superficial, por exemplo, a sapata de uma edificação, até onde esse bulbo de pressão vai interagir com o solo, até o momento que a própria pressão geodésica seja maior do que esse bulbo de pressão. Ou seja, aonde esse esforço foi captado é aonde ele vai sumir. Para isso, basta você isolar o Z e chamar a fórmula de Love igual a zero. Mas substituir na fórmula de Love é algo muito simples, né? Você precisa do ponto que você tem a carga, você precisa da distância lateral para esse ponto que você se interessa, você precisa da distância vertical, então aí você calcula um ângulo, né? Você tem um cosseno do ângulo. Se você tem uma profundidade, eu quero saber a pressão a 10 metros de profundidade, estou assentando um prédio num radier. Aí já é de se pensar, não estou falando um prédio num radier. Estou sentando um prédio num radier. 8 metros, 10 metros para baixo desse radier, tem um solo extremamente colapsível, aguado. Deixa eu ver como é que vai ser a pressão lá naquele ponto. Apesar que Love é para carga pontual, mas existe uma adequação. Love é circular, né? Bucinesc é pontual, e tem uma adaptação que eu não lembro de qual autor, eu tenho que pegar aqui na literatura, para retangular. Então, vamos falar de novo de Love. E aí você precisa de uma profundidade para investigar e uma distância desse ponto para investigar. Com isso, você tem um ângulo, você consegue alimentar as variáveis da fórmula, tá? Você, ao final da aula, se você quiser, quem falou comigo aqui? Peraí que eu abri a janela errada. Ah, Jaqueline, no final da aula, se você quiser, nós falamos aqui um pouquinho sobre Love, tá? Eu mostro para vocês a equação e como substituir. Isto posto, de nada, você só me lembra, tá? Por favor. Se eu estiver encerrando a aula, você me lembra. Porque hoje vai acabar mais cedo, então dá tempo da gente falar. Fechou? Nós temos 2 vídeos grandes, mas é só isso. Muito bem. O que nós temos para ver agora, então? Nós temos para ver a determinação daquele índice que a gente usou, vocês usaram, nós usamos, para determinar vários outros índices, para determinar o índice de vazios, e aí com o índice de vazios eu determino a saturação, em função do índice de vazios, a porosidade, a aeração. Tudo em função do índice de vazios. E aí, mais adiante, vocês já devem estar estudando, eu não falei sobre isso ainda nas aulas síncronas, teóricas, mas vocês já devem ter visto que o recalque, o adensamento imediato, também depende do índice de vazios. Se ele depende do índice de vazios, então, o recalque, aquilo que acontece com Torre de Pisa, aquilo que acontece com os prédios em Santos, aquilo que acontece em vários locais que eu não estou me lembrando, mas que temos solos de comportamento extremamente argiloso e colapsível. O que acontece? A variação para menos no índice de vazios faz com que o solo se mova e tenha recalques diferenciais. E é isso que vocês estudam lá em
recalques ou adensamentos. Alguns de vocês, inclusive, a CQA foi sobre adensamentos. E esse adensamento é variação do índice de vazios. Variação do índice de vazios, basicamente, eu preciso de 3 informações para ele. Um é constante, né? Porque é gama G, gama S menos 1. Gama G é a aula de agora, que é o peso específico das partículas do solo. É como se a gente conseguisse regressar ou fazer uma regressão de tal forma que a gente lembra daquele compensado de solo, da representação do maciço terroso, onde de um lado, num volume qualquer de solo, eu tenho solo, água e ar. Do outro lado, nesse mesmo maciço, em termos de massa, de peso, eu tenho só peso de partícula e peso de água, porque o ar a gente é ignóbil nesse caso. E aí, como é que eu aparto do volume? Do volume. Como é que eu tiro o volume da água e do ar para um lado? E o peso, como é que eu tiro o peso da água do outro para eu ter somente o peso do sólido dividido somente pelo volume do sólido? Então, gama G nada mais é do que o peso só da Terra dividido pelo volume ocupado só da Terra. E aí, tirar vazios do solo é o desafio. É o desafio. E aí a gente usa o princípio de Arquimedes para isso, como vocês vão ver agora. Então, esse é o índice que está na literatura, esse é o índice que vocês usaram para vários exercícios. Vocês vão ver agora como ele é determinado. E, inclusive, atentem-se, eu não peço para cortar, eu inseri ali uma cultura, eu acho, que vocês vão ver de outros professores, e talvez eu seja o pai disso, de não cortar os erros dos vídeos de prática. Eu podia simplesmente mandar um e-mail para a produção, departamento de produção, como a gente tem essa liberdade, falar do minuto tal, eu quero que corte, vamos regravar. Eu não gostei da minha cara, mas isso eu não posso mandar regravar todas as aulas por causa disso. Eu não gostei da minha roupa, eu não gostei do resultado da prática, eu não gostei que eu embaralhei a fala, eu falei alguma coisa errada. A gente pode ir lá e pedir para cortar aquele trecho e fazer de novo. O que acontece é que eu tenho deixado os erros que acontecem no meio do processo. E depois no final, vou perguntar para vocês se vocês perceberam o erro que aconteceu. Eu acho que eu comento no final do vídeo o erro. Mas atentem-se a um erro de laboratório, um erro da prática, que é comum, que pode acontecer com vocês no laboratório, pode acontecer com um técnico laboratorista na hora de determinação desse índice. Sem mais delongas, deixa eu abrir meu drive aqui para dividir com vocês esse experimento. Já falamos de granulometria, já falamos de granulometria também, depois eu falo sobre ela de novo. Massa específica real. Bem, muito bem, muito bem. Lembrando, né? Agora eu havia fixado minha tela no plano principal. Fixem agora a tela do vídeo no plano principal, tá? Vamos lá. Qualquer problema com som e imagem, abra o microfone e falem para mim aqui, por favor. Olá, sejam bem-vindos novamente, nossos ensaios, nosso laboratório de mecânica do... Eu voltei para tirar o lagzinho da voz e imagem.
Olá, sejam bem-vindos novamente, nossos ensaios, nosso laboratório de mecânica dos solos. E essa é a prática número 4, nós vamos determinar a densidade específica real dos grãos do solo. E para fazer aí um escopo do que nós vamos falar, vamos entender a parte teórica, a necessidade e a importância, principalmente, de determinar essa massa específica. Quando a gente tem uma porção de solo in natura, in situ, compactada ou não, nós temos 3 fases no solo que vocês já devem conhecer pelo estudo da teoria de mecânica dos solos. Nós temos os grãos do solo propriamente dito, nós temos água e nós temos ar, e esse ar é contido nos vazios. Em termos de massa, a massa do solo e a massa da água deve ser considerada. A massa do ar é desprezível. Mas quando eu falo de volume, aí sim o solo ocupa volume, que são efetivamente os vazios. Como eu quero calcular a densidade é a relação entre a massa e o volume, eu preciso determinar, então, qual o volume do solo. Para que esse experimento funcione, a gente tem que achar uma maneira de retirar o ar totalmente dos grãos de solo. E para que esse ar retire, a gente vai levar ele em banho-maria para que faça borbulhas e retire. Então, por partes, vou começar a explicar para vocês quais são os equipamentos que nós precisamos. Eu tenho aqui 2 piquinômetros, na verdade eu vou usar apenas esse, o outro é só para guardar água, um piquinômetro de 500 ml, o que não faz diferença, tá? Se você tem aí ou quer repetir essa prática, ou no laboratório virtual você vê uma prática com um piquinômetro de diferente volume, não tem problema, o que importa é a massa que vai estar contida dentro dele. Nós temos 2 amostras de solo de 60 gramas cada uma, massa de 60 gramas cada uma, que foi passada, como a maioria dos nossos ensaios, né? Foi passada na peneira de 2 milímetros, a peneira Mesh 10, tá? Classificação americana 10. Beleza, além disso, aquela balança de precisão que nós temos, vou tirar aqui da frente, a balança de precisão, com precisão de 1/100º de grama, uma vez que nós vamos falar de medidas extremamente pequenas. A medida comum de um solo é que ele varie de 2,4 a 2,7 gramas por centímetro cúbico, essa é a densidade. Então, nós estamos falando de medidas de unidade relativamente pequenas. Eu tenho 2 termômetros aqui, até para checar se os 2 estão trabalhando em conformidade. E esse termômetro, não é possível vocês verem, mas ele está marcando exatamente 25 graus. Por quê? Me interessa saber como eu vou aquecer a água, me interessa saber qual é a temperatura ambiente, porque o teste tem que ser feito em igualdade de temperatura e pressão. Nós estamos no mesmo local, na mesma cidade, então estima-se que não há variação de pressão, mas a temperatura sim eu tenho que controlar. Funil, né, para transferir solo para um lado e para o outro, água de um lado para o piquinômetro e basicamente é isso que nós precisamos. Então, vou começar o teste. Primeira coisa que eu preciso anotar é o peso do piquinômetro. Qual é o piquinômetro que nós vamos usar? Esse cara. Então, eu vou tirar a massa do piquinômetro, né? Ela varia um pouco, ó, parou de variar, 198,01. Anota-se 198,01. O próximo a se anotar, depois vocês vão ter um quadro com isso, né? É o piquinômetro cheio de solo. Só que se eu sei, né, eu já separei 60 gramas de solo passado na peneira Mesh número 10, eu sei que basta acrescentar aqui a somatória simples, né, os 60 gramas ao peso do piquinômetro. Então eu tenho só que somar aos 198,01, 60 gramas. Depois, o peso do solo seco. O peso do solo seco eu conheço. A massa dele é 60 gramas, tá? Agora, o peso do piquinômetro, a massa do piquinômetro cheia de água. Para isso, vamos usar aqui, vou usar esse de cá, para eu transferir a água de um para o outro. É importante notar que o piquinômetro ele tem uma pequena marca que é no final aqui dessa esfera com o gargalo. E é até aqui a marcação que nós vamos usar para encher de água. Não deu. Vou pegar a próxima.
Ainda tem mais um pouco de água aqui. Lembrando que o ideal para essa prática é usar água destilada. Por que água destilada? Porque a água destilada eu conheço a densidade dela exata à temperatura de 24 graus, que é exatamente 1 grama por centímetro cúbico. E nós precisamos dessa correlação, tá? Então, piquenômetro cheio até a linha do gargalo, não sei se você consegue dar o close aí. E agora a gente determina a massa do piquenômetro mais água, que dá 781,76 gramas. 781 ponto... Deixa ela parar de novo. Ponto 74 gramas. Beleza. Agora, peso do piquenômetro com água e solo. Isso, para a gente determinar esse peso do piquenômetro mais água e solo, nós vamos precisar passar por um processo que eu já havia dito anteriormente, que é o banho-maria. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou retirar toda essa água, vou colocar o solo aqui dentro e vou colocar água de novo só suficiente para cobrir o solo, tá? Homogeneizo ele e vou para o banho-maria. Aí a gente faz um corte aqui para passar lá para o fogareiro, tá? Primeiro passo, então, é retirar essa água, voltar para o recipiente inicial dela. Veja que essa é uma prática, apesar de manual, mecânica, mas que incorre menos erros do que as outras práticas manuais, como, por exemplo, o limite de plasticidade, né? 60 gramas de solo. Como esse solo passou numa peneira fina, né? A gente tem aqui umas frações de areia muito fina, próxima de 0,075 milímetros, então ela normalmente gruda, né? Por causa da coesão. Mas, olha lá, todo o solo retirado. Certo? Agora, colocar água somente, tão somente, para cobrir o solo. Cadê? Aqui. Pronto. Não preciso mais do que isso. Por que não preciso mais do que isso? Porque a função dessa água aqui é levar no banho-maria e retirar o ar que está contido aqui dentro. Quanto mais água, mais tempo em banho-maria. Com esta quantidade aqui de água homogeneizada, estima-se que cerca de 15 minutos em banho-maria seja suficiente para retirar o ar que está contido nos vazios do solo. Ficou desse jeito, a textura, né? A homogeneização, como é um solo fino, ó, veja que quase ele todo consegue misturar. Beleza? Agora nós vamos levar para o fogareiro, passar o banho-maria e voltamos para cá para terminar o nosso experimento. Bom, saiu do banho-maria, nós gastamos aproximadamente 25 minutos entre os 15 minutos do banho-maria, mais o tempo dessa água começar a esfriar, tá? Ela está em torno dos 28 graus aqui, mas como eu tenho que completar com água, eu penso que assim que eu completar com água, ela vai chegar nos 25 graus. Se não chegar, a gente aguarda até o momento que chegar nos 25 graus. Então tá aqui, vamos completar com água até o limite do gargalo, que foi o mesmo ponto que eu usei para fazer a determinação da massa da água, né? Então tem que ser no mesmo ponto. Então, vamos lá. Água colocada.
822,73 gramas. 822,73 gramas. Beleza, moçada. O que vai acontecer agora? Eu tenho todos os dados que eu preciso para jogar na equação, só que eu preciso fazer 2 ensaios. Mas para que a aula flua bem, para que tenha celeridade, esse mesmo processo eu vou fazer aqui e já apresento para vocês o resultado final, né? Uma vez que o processo será idêntico a esse, exatamente como esse, e é um processo moroso, né? Eu vou gastar aqui no laboratório mais 1 hora para fazer novamente esse processo e eu acho desnecessário apresentá-lo outra vez para vocês, tá? Então, nós vamos cortar aqui, eu vou fazer novamente o processo, vou tabelar, igual eu fiz nas outras práticas, vou tabelar para vocês o resultado e apresentar ao final, tá certo? Exatamente 25,5 graus, diferença de meio quando nós começamos o experimento, isso não invalida nossa prática. Ok, experimento encerrado. Eu trouxe para vocês aí nesse slide um relato fotográfico, tá? Das massas, da determinação do outro ensaio, né? Da massa específica real, que não foi filmado, que eu disse para vocês que seria feito aí no período da noite. Então, nós temos aí o peso, somente a massa do piquenômetro vazio de 131,42 gramas, os 60 gramas de solo, o piquenômetro cheio de água com 616,09 gramas e o piquenômetro com água e solo 653,57. Essas imagens são só ilustrativas, porque o que importa para nós aí são as equações e o resultado, tá? Das equações, nós temos aí o γS, que é a massa específica real do solo, é aquela que, segundo o professor Caputo, né, é a maior referência hoje que nós temos em mecânica dos solos no Brasil. Ele fala que esse solo vai variar de 2,65 a 2,85 gramas por centímetro cúbico, tá? 26,5 a 28,5 quilonewtons por metro cúbico, que dá na mesma de 2.650 a 2.850 kgf por metro cúbico. Lembrando que essa conversão que eu acabei de fazer é considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A equação que leva aos resultados do Dzinho aí, da densidade do solo e depois da massa específica real dos solos, só lembrando, massa específica real dos solos é equivalente ao peso somente dos grãos, tirando aí a umidade, tá? E tirando o ar. Ah, mas o ar, professor, não tem peso considerável, né, para a mecânica dos solos, mas ele ocupa volume. Então, como densidade é massa sobre volume, é como se a gente tivesse um bloco sólido de solo, ok? Um bloco sólido, como uma rocha, sem espaços vazios. É isso que nós estamos determinando. Então, eu tenho aí o peso do solo seco, que é 60 gramas em todos os 2 ensaios, dividido pelo peso do solo seco, mais o peso do piquenômetro cheio de água, menos o peso do piquenômetro com água e solo. Veja que tem piquenômetro em 2 partes, então subtrai-se peso de piquenômetro com piquenômetro, nós estamos falando só do seu interior. E o princípio que norteia essas equações é o princípio de Arquimedes, né? Em que um corpo qualquer mergulhado num líquido, através da teoria do empuxo, move para fora o mesmo volume equivalente àquele corpo submerso. Então, se a gente conhece o volume e conhece a densidade da água, a gente pode transformar através da movimentação de água, através da lei do empuxo, a massa específica real desse solo, tá? E os resultados são do ensaio 1 e ensaio 2, está aí os valores que nós viemos acompanhando durante o ensaio, né? O ensaio 1 feito filmado, o ensaio 2 através do relato fotográfico. E nós temos aí que a massa específica real para o ensaio que eu fiz, 3,16, que eu fiz perante as câmeras, né? E o ensaio 2 que foi feito posteriormente, 2,66. Então veja que tem uma discrepância nos dados da amostra, entre o ensaio 1 e o ensaio 2.
como ele é um ensaio manual em que pode conter no meio do processo algum erro, a diferença máxima aceita entre a média dos dois e o valor superior ou inferior, o maior valor de massa específica e o menor valor de massa específica, não pode passar de 5%. E vejam aí que se eu fizer a média entre 3,16 e 2,66, eu tenho 2,91. Então, o 2,66 ficou fora da margem da média. Porém, entretanto, todavia, os 2,66 está dentro do que a literatura promove de valores aceitáveis, os 3,16 que não. E aí, eu tracei uma outra coluna para a gente analisar as diferenças. E se a gente vê aí a diferença na massa do piquenômetro com a massa do piquenômetro mais solo, mantém-se aí 66,59 gramas. Ou seja, não houve variação nesse ponto. A diferença entre a massa do solo seco do ensaio 1 para o ensaio 2 é zero, não houve diferença. A massa do piquenômetro cheio de água é 165,65 gramas. E a massa do piquenômetro com água e solo, 169,16 gramas. Aí está provavelmente a justificativa da diferença entre as massas específicas. Uma vez que se o solo é o mesmo solo que nós estamos tratando, deveríamos entender que a massa específica real deles deveria ser muito próxima. É o mesmo solo, passado na mesma peneira, colhido no mesmo lugar, à mesma época. Então, a diferença desses dois valores deveriam ser próximas. É óbvio que elas não seriam exatamente iguais, mas deveriam ser próximas. E a diferença de temperatura, que é 1,5 grau do ensaio que foi feito por causa do horário, né? Um foi feito no período da tarde, outro foi feito no período da noite, nós tivemos um delta aí de 1,5 grau. Então, resumidamente, esses valores da massa do piquenômetro cheio de água e massa do piquenômetro com água e solo deveriam ser mais próximos. Esse valor provavelmente causou erro e o motivo do erro foi, imagino eu, que ao fazer o primeiro ensaio, a água passou muito pouco do limite do gargalo. E esse muito pouco que ela passou, como os valores são muito sensíveis à modificação, qualquer grama a mais de água faz com que a massa específica real varie. Esse pouquinho de água que passou, muito provavelmente, fez com que houvesse este erro então. Tá certo? Considerações finais feitas, ensaio feito, penso eu que atingimos o objetivo e aguardo vocês para o próximo ensaio, o próximo experimento. Um abraço e até! Beleza, beleza. Estou de volta. Com relação ao Eric e a dona Jaqueline, eu entendi os dois. O Eric quer me atazanar e a Jaqueline quer assistir a aula de novo. E o Eric, para me atazanar, ele já gravou minhas aulas, então ele já está assistindo de novo. Jaqueline, Eric, primeiro, fica à vontade para perguntar. Jaqueline, também fique à vontade para perguntar. Pelo que eu entendi lá do link que você mandou, é o que eu já sabia mesmo, eu queria só uma resposta mais confortável, sabe? Quando a gente quer uma resposta que é mais confortável, eu vou ter que enviar por e-mail. Então, depois, no final da última aula, eu coleto os e-mails de vocês, abro aqui um e-mail e vou colocando, vou copiando e colando. Vocês vão colocando aqui, eu vou dando Ctrl+C, Ctrl+V. Senhor Nilson Honório levantou a mão. Por favor, a palavra é sua. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, bem, você? Ótimo, essas aulas são top demais, viu? Obrigado, irmão, obrigado. Eu vou assistindo e vou pensando, né? Igual eu falei com o senhor, como é a prática, né, hoje em dia. Profissional, lá no canteiro, lá no Isso, campo, né? Aqui no campo de trabalho é muito diferente. Mas é muito bom, muito interessante, tá? Você falando em empuxo, né? Uhum. Eu dei na minha cabeça perguntar para você, tipo, quando um barco, alguma coisa assim, afunda, né?
aí gera aquele vácuo, não sei como é que dá o nome, né? E quando ele afunda, dá aquela água sobe, não sei, aquilo é empuxo também, né? É empuxo, é a movimentação. Tanto é que se você afundar com uma embarcação grande, ela vai te puxar para baixo. Pois é. É diferença de pressão, é justamente empuxo. Todas as vezes que você adentra algo dentro de um líquido, você tem que movimentar o equivalente em volume para fora. Esse é o princípio de Arquimedes, né? E quando você está num rio, por exemplo, você não está movimentando para fora, porque ele não está no limite como se fosse um copo d'água. Você pegar um copo d'água, encher ele de água e, pum, e jogar uma pecinha aqui dentro, essa água vai derramar. Sim, é verdade. Quando você está quando você está no sistema de escoamento, primeiro que a água tem movimento no mar, no rio. Sim. Quando a embarcação, então, afunda, ela movimenta aquele turbilhão de água ali em volta. Por isso que ele gera esse empuxo. E é empuxo mesmo. Tá? Beleza, professor. E aí, eu vou pegar seu comentário. Eu não sei se você... Eu estou te interrompendo. Você acabou a sua pergunta? Você quer complementar? Não, tá ótimo. Já respondeu. Muito obrigado. Nada. Mas eu quero pegar eu quero pegar a sua pergunta para já fazer uma introdução do que nós vamos ver na terça-feira, que nós temos dois tipos de empuxo. Nós temos o empuxo de Arquimedes, que é esse empuxo que o Nilson acabou de comentar, que é um empuxo que explica por que uma embarcação de toneladas, como um petroleiro, consegue flutuar e você, sem a boinha do Kiko no braço, não consegue, certo? E nós temos o empuxo do solo. Desculpe. O empuxo da água é uma carga concentrada vertical para cima. O empuxo do solo é uma carga triangular, linearmente, uma carga retangular, linear para cima. Empuxo do solo, empuxo da água. Empuxo do solo é uma carga horizontal triangular. O empuxo do solo serve para a gente calcular arrimo, por exemplo. Serve para a gente calcular equilíbrio de talude em cima de rodovia. Enquanto o empuxo da água serve para a gente calcular pressão eclusa, serve para a gente calcular peso da água em cima de um determinado reservatório, por exemplo, um reservatório elevado que abastece a cidade tipo XYZ. A sua piscina. Vamos pegar a piscina. A água também fornece um empuxo triangular, lateral, horizontal, nas paredes da piscina. Então, vamos pegar uma piscina. Uma piscina, ela sofre, no fundo, a laje do fundo dela, sofre a ação do empuxo do peso da água, não é bem o empuxo, né? É o peso da água, metros de coluna d'água, e as paredes laterais sofrem empuxo do solo para dentro, o solo querendo implodir sua piscina, a água para fora, a água querendo explodir sua piscina, e aí então aí tem que ter uma resistência para ambos. E aí na hora do cálculo a gente não subtrai, vários alunos chegam lá principalmente no presencial, né, que a interação é maior. Na hora que eu estou dando essa matéria de cálculo de reservatórios e piscinas, o aluno, mas espera aí, não tem terra aí fora, não tem água dentro, um está puxando para um lado, o outro não está puxando para o outro. A somatória de vetores não é só subtrair um do outro. Né? O que o Nilson está falando? A prática da teoria. Falando sim. Na teoria, no livro de geometria analítica, eu acho que vocês não têm mais essa disciplina, né? GA, excelente disciplina. Na geometria analítica, ela reza de que você subtrai um vetor do outro e fica com a resultante do vetor. Nós vamos ver isso em teoria de estruturas também. Eu uso isso muito para determinação de estruturas hiperestáticas, subtração de vetor. Aí, só que na prática, uma piscina, tem hora que ela vai estar vazia, então você tem só o empuxo da terra. Se você contar para armar, para fazer a espessura da parede de concreto e botar a barra de aço só com a subtração dos dois, na hora que você esvaziar a piscina, ela implode. Ou, se você não conta, se fizer a subtração, uma hora ela estiver cheia e você precisar fazer uma obra na sua casa de bomba aqui do lado, eu precisar tirar essa pedra aqui, tem um vazamento, eu vou precisar
descer aqui e cavar naquele ponto que você cavou, perdeu o apoio, e esse apoio vai, essa piscina vai, então, explodir, tá? Explodir, eu estou só relação movimento, para fora e para dentro. E temos o empuxo de Arquimedes, que é essa força que consegue manter boiando um navio, por exemplo. Então, tem essas diferenças de empuxo, a gente tem que sempre se situar que tipo de empuxo que a gente está falando. E ambos chamam empuxo, a grafia é a mesma, e então a gente que tem que situar as diferenças, tá? MPRO. Ô, Henrique, certeza que você está com falta, porque você entrou, até nessa aula de hoje, você entrou com esse nome, MPRO. E aqui, eu não tenho acesso a esses relatórios e eu vou lançar essa chamada daqui quanto tempo? Vou lançar essa chamada daqui 3, 4 dias. Até lá, já aconteceu tanta coisa na minha vida, e tanta coisa na Uniub, tanta coisa profissionalmente, tanta coisa, que eu vou esquecer, inclusive, seu nome. Tá? Então, o que eu vou te instruir? Entre com um e-mail a partir da... Agora já está nas últimas aulas, já não adianta mais. Mas nas próximas práticas, senhor Henrique Tomás, entre com o seu e-mail pessoal. Se o Daniub está dando erro, que alguém falou aí que o Daniub está dando erro, que vai tentar entrar com @edu.niub, está dando algum erro. Tudo bem, cria um e-mail para você lá, Henrique, Enge, ou Henrique Arque, não sei se você é da turma da arquitetura ou da turma da engenharia, e na hora que você for entrar com um e-mail novo, na primeira vez que você entra na reunião, pergunta seu nome, aí você coloca seu nome Henrique. Eu sabia que você... Eu não lembrava quem, mas lembra que eu comentei no começo da aula que tinha gente com falta? Eu sabia que seu caso era um. Então, como é que você vai fazer para resolver isso? Você vai mandar um tira-dúvida, uma mensagem, falando seu nome e RA para mim, por favor, não agora. Vai mandar, manda na segunda-feira. Pode até mandar agora, via tira-dúvidas, certo? Aí eu retiro suas faltas, que eu sei que você estava presente, sim. Eu lembro que você estava presente. Diga, Jonathan. Jonathan? Oi, professor. Você queria dizer alguma coisa? Sim, professor. Justamente eu tive esse problema aí do e-mail, né? E já até tentei entrar com o da Uniub, mas infelizmente não dá. Não tem como. Aí eu tive que criar um e-mail até na aula passada, nas 2 primeiras aulas que teve, né? Eu tive esse mesmo problema e eu acho que eu fiquei com falta, né? Eu até solicitei ao senhor todas as vezes, da mesma forma, para o senhor verificar isso, mas eu sei que é muito corrido para o senhor, mas eu fui prejudicado no semestre passado, justamente na matéria sua. Justamente pela mesma coisa, eu estou até gravando agora tudo, tirando foto, porque é ruim, né? A gente tem que pagar uma matéria que a gente foi aprovado com nota boa e por problema que não... De presença. Né? Mas e nesse semestre? Está do mesmo jeito, a intercorrência é a mesma. Você também está com falta? Justamente, eu só na Suté criei um e-mail com a mesma foto, tudo, para poder... Não, mas eu digo que você está com falta? É porque eu até passei para o senhor, você disse que ia verificar a minha questão, né? E eu até passei 2 vezes no chat para o senhor verificasse, mas no final da aula... Não. Mas assim, você me passou pelo tira-dúvidas? Pelo tira-dúvida não está indo, professor. Eu até te falei do chat que não está indo. Você não consegue mandar uma mensagem para mim pelo tira-dúvidas? Mandou procurar aquele rapaz lá, mas a gente só perde tempo. Vou ser sincero. Desculpa falar, mas só perde tempo com ele. Tá, não vou entrar em detalhes nesse tipo de coisa. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai assistir a próxima aula, não vai? Vou sim. Tá. Então, no final da próxima aula, porque nós não vamos ter, provavelmente, a terceira aula, viu, gente? A gente vai ter a primeira e a segunda, e a gente vai morrer pela primeira e a segunda. Então, no final da segunda aula, quem tiver no final da segunda aula, vale a chamada para a terceira aula. Jonathan, então, você vai me cobrar se eu terminar a aula para eu ver, tá? Ótimo, eu peço desculpa, tá, professor? Sem problema, mas me lembra, faça isso aí, hein? Me lembra. Pode deixar, lembro sim, obrigado.
O Henrique, MPro 2024. Já que eu vou olhar o do Jonathan no final da aula, fique aqui também que eu olho a sua situação do passado, tá? Só que eu não vou fazer chamada dessas aulas, vou fazer chamada das passadas, tá? Vou corrigir a chamada das passadas. O Elbert fala, professor, bom dia, bom dia. Possa ser que, em alguns momentos, a minha aula venha a cair, estou em Sobral. Sem problema, Elbert. Como você está aparecendo seu nome, você vai cair e, na hora que você vai voltar, o Google registra para mim que você caiu. Ô, Cléber. Oi. Bom dia, até abri o microfone aqui. Eu fui mandar uma mensagem que eu não quis atrapalhar. Eu estou em Sobral, tá no Ceará, trabalho. E aqui, onde eu estou numa área rural, tá? Então, eu estou com a internet agora no hotel, só que eu vou ter que fazer um deslocamento de uns 20 minutos. E eu não sei se o ponto que eu vou chegar, se a internet vai estar boa, tá? Eu tenho um ponto avançado lá, foi por isso que eu coloquei aqui, que eu vou precisar me ausentar alguns minutos, tá? Por conta aqui do trabalho hoje. Tudo tranquilo, beleza. Você vai conseguir entrar pelo menos um pouquinho na segunda aula, não vai? Você está acabando de falar que você não sabe se a internet lá vai te permitir. Entende? Entendi. Perfeito. Mas quando você falou da terceira aula que vai contar a chamada, eu fiquei um pouco preocupado. Até eu me segurei bastante aqui para não ir por conta disso, entendeu? Tá, como é que você está de presença nas outras aulas? Você tem presença em todas? Em todas, eu assisti todas as aulas. Tá. Então, quer dizer que você tendo presença nessa, mesmo se você não tiver nas outras, você estará aprovado. Tá? Mas é claro que será um prazer você voltar e terminar de assistir as aulas e ter a presença, entrar pelo menos um pouquinho para eu registrar a sua presença. Tá? Perfeito. Mas pode ficar tranquilo que se der errado, sua internet não funcionar, eu não sei se Sobral é no litoral, não conheço o Ceará, infelizmente. Não, é bem aqui mais próximo de Teresina, vamos dizer assim. É no interior do estado. É no interior. Entendi. Eu ia falar, vai que dá errado a internet, ou que você para numa praia ali, né? A cidade é boa, assim, mas eu estou implantando um parque fotovoltaico que é bem numa área remota aqui. Está fazendo uma tramitação para a linha de transmissão, né? Sondagem, tudo. Eu estou acompanhando essa atividade. Você trabalha com a parte da sondagem, você não trabalha diretamente com as placas. Não, eu trabalho com a parte ambiental no desenvolvimento, eu trabalho com licenciamento, né? Só que eu acabo acompanhando essas etapas também de civil, relativas ao projeto, né? A concepção do projeto em si, né? Para quê? Para chancelar ou interpor alguma coisa, por exemplo, algo que não deveria ter sido feito, está sendo feito do ponto de vista ambiental, é isso? Para as duas situações, Cleberson, tanto para licenciar o projeto, né, a gente está em fase de LI, é um projeto aqui que vai passar de 1 giga, né, depois de construído. Hoje a gente vai fazer 550 mega, tem uma previsão de início de obra de 25 para concluir em 27, e outro que está bem na fase inicial. Então, essa sondagem inicial é justamente para avaliar o terreno, iniciar os testes de pull-out, né, como é parque fotovoltaico, tem as cravações de estacas, né, para manter as estruturas metálicas. Então, toda essa parte civil mais voltada para o estudo do solo, né? E na outra parte que eu estou acompanhando, já é uma linha de transmissão que está sendo estudado o melhor trajeto. Então, a gente está vendo viabilidade de 3 percursos, né, para fazer arrendamento de área e tudo mais. Mas o núcleo da UFV mesmo, a área da usina, já está arrendada e a tramitação está andando. Uma está em fase de LI, outra em fase de LP e documentos regulatórios, né? Questão com anel e tudo, está tramitando. Perfeitamente. Só me tira uma dúvida. LI e LP, traduz para mim o que é ser. LP é a primeira licença, né? Licença prévia. Aqui, como no estado do Ceará, as licenças ambientais são divididas em licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né? E quando o projeto é menor de 450 hectares, que não é o nosso caso, tem um licenciamento simplificado. Então, a gente entra com a LP e uma LIO, né, que é a licença de instalação e operação junta. Então, hoje a gente está numa fase de LI e a gente vai entrar numa fase de LP num outro avanço, né, essa segunda etapa. E aqui é feito por etapa, né? Eu estou atuando aí perto da Uniub, né, por isso que eu estudo aí, estou em Araxá, uma usina fotovoltaica, mas eu acompanho projetos no Nordeste.
Entendi. Obrigado pelas contribuições. Eu gosto de ouvir vocês. Por exemplo, você está falando de uma área que eu nunca tive, passei nem perto. Então, assim, não sei, a gente vai aprendendo, né? Mecânica do solo aqui usa muito, tá, Cleber? Espera aí que travou aqui. Oi, estão me ouvindo? Estou ouvindo, estou falando, A mecânica do solo usa muito, né? Muito, porque a gente tem muito... Pega tipo de solo no Brasil inteiro, né? Então precisa aplicar as engenharias aqui. Não tenho dúvida. Eu estou apanhando aqui, gente. Espera aí. Aí, voltou. Não tenho dúvida de que use mecânica dos solos, ué. Você que falou em fundação, você falou em estudo de solo para fundação. Então, estudo de solo e fundação é mecânica dos solos. É óbvio que a gente tem os ensaios. Vocês devem fazer muito ensaio de o SPT, né? O Standard Penetration, né? Para você determinar o número de golpes e resistência. Sim. Principalmente numa área que é o coração do projeto, que é a subestação, né? Então... É uma carga muito alta, né? Isso. E ela tem que ser... Ali não pode correr risco de, vamos dizer assim, de recalque de nada, né? Não pode... São equipamentos... Uma área do transformador, se acontecer um recalque, você inviabiliza a subestação e tudo, praticamente. Imagino. E o transtorno que isso causa? Nossa, tá doido. Fechou. Beleza, eu vou sair aqui, mas vou entrar na outra aula logo em seguida. Toma cuidado. Fechou, Elbert. Obrigado, um grande abraço. Outro para você, bom trabalho. Obrigado. Romildo, professor, quero tirar uma dúvida aqui. O AVA não está salvando e nem finalizando trabalho. Estou desde ontem tentando e nada. O prazo final é amanhã. E se não der para enviar? Romildo, você já não enviou essa questão? Você já não tinha finalizado ela? É por isso que não está conseguindo? Porque eu não me reclamaram essa intercorrência de que outros colegas não conseguiram finalizar. Você é o primeiro, e olha que eu dou aula para uma porção de matéria na arquitetura e na engenharia. E, inclusive, uma na geografia. Então, ninguém me reclamou. Será que não é só você? Então, eu estou desde ontem tentando... Pode falar, desculpe. Estou tentando desde ontem à noite, por um tempo tentando enviar e dá sempre dá erro, né? Não salve nem finaliza. Aí hoje de manhã eu tentei, mudei o navegador também, nada. Aí eu olho lá, o trabalho não está salvo. Tá bom, não sai da aula não, também no final, deixa eu ver se eu consigo te ajudar nisso. A Karen está falando que o AVA está dando erro. Sim, Karen, dá erro. O AVA, ele ganhou, deixa eu contar um negócio para vocês. O AVA, ele ganhou, quando a gente fala ganhar, parece que é uma competição, tipo uma Olimpíada, né? Não é bem assim, mas o AVA, ele foi apontado pelo MEC por anos, plural, como o melhor sistema educacional do Brasil, ou entre os melhores, não lembro, não quero ser pedante, entre os melhores sistemas educacionais do Brasil. Entra em qualquer outra universidade, eu estou falando, né, que eu conheço, entra no sistema da Universidade Federal, entra no UNB, entra na USP, entra na Unesp, na UFSCar, na UFTM, aqui de Uberaba, na UFA, em Uberlândia, ou entra em outras, aí eu não vou falar nome de outras particulares, entre outras particulares e compara o ambiente de ensino, o ambiente virtual de aprendizagem, no nosso caso, o nosso AVA, com os demais. Então, assim, todas as vezes que eu vou falar alguma coisa do AVA, eu gosto de ponderar primeiro, porque o nosso AVA, em termos de tecnologia, de acessibilidade, de rapidez, ele é um banho nos demais. Isto posto, eu concordo com você, estabilidades ele sempre enfrenta. Nesses últimos dias, ele enfrentou estabilidade porque, como a Uniub, principalmente o EAD, está sempre crescendo, os servidores, isso são informações que eles passam para a gente, tá? Não sou da área de informática. Os servidores, de vez em quando, precisam ser trocados, expandidos. E aí, todas as vezes que tem um serviço desse tipo, gera instabilidade no AVA. Segundo ponto que vai gerar instabilidade hoje. Hoje é o último dia para postar CQA. Não
deixem para postar em cima da hora que ele vai apresentar instabilidade. Isso é fato. Todo mundo acessando um mesmo sistema, no mesmo servidor ao mesmo tempo, é igual, vou fazer uma analogia com esgoto, na hora que vocês aprenderem a calcular diâmetro de tubulação de esgoto. Existe um coeficiente K, que é um coeficiente probabilístico, 0,3, 0,2, de quantos por cento da população está usando ele ao mesmo tempo. O seu relógio biológico não bate com o do seu vizinho. O seu banho pode ou não bater com o seu vizinho. E se a gente pensar em uma comunidade, não é tudo ao mesmo tempo. Então, quando você dimensiona, por exemplo, uma rede de esgoto, você pensa na probabilidade de quantas pessoas irão contribuir para a vazão daquele esgoto. E a contribuição tem a ver com o consumo. Basicamente, ninguém faz o estudo da sua bexiga, como é que ela está. Se você tomou uma serva demais, você vai no banheiro 10 vezes. Faz o seguinte, em função do consumo de água, estima-se o consumo do esgoto, e estima-se essa proporção e probabilidade de ocorrência. Porque se fosse fazer tudo para 100%, você não ia conseguir ter um esgoto com um tubo de 150, que é o que acontece em cidades de médio porte para grandes. Você teria sempre diâmetros aí de 1.000, de 1.500, 1 metro de manilha para receber isso. A questão do servidor é parelha. Se fosse ter servidor para os picos de acesso, por exemplo, de ACQA, não aguentaria o investimento para servidor. E aí você teria aquele pico de servidores, aquele tanto de servidor para receber todo mundo no dia da CQA, e depois os servidores todos, como é que fala? Quando não está tendo utilidade, ele está lá passivo, esqueci o termo, ocioso. A Ângela levantou a mão. Ângela, por favor. Bom dia, professor. Tudo bem? Bem, você? Eu estava ouvindo aí o pessoal reclamando. Não é só hoje, ontem que está com problema, não. Assim, eu acredito, o AVE é excelente mesmo. Mas tem uma semana ou mais que eu vou acessar, está dando problema. Tipo, desconfigurar da página, sabe? Que quando a gente entra assim, que está tudo um atrás do outro. Uhum. Hoje também eu tive problema para acessar, também para gravar as atividades também está tendo problema. Não sei o que está acontecendo, mas já tem mais de semana que está com esse problema. Tá, quando for assim, o que vocês podem fazer para quando eu falo nos ajudar, é se ajudarem e me ajudar como professor também. Tá dando essa instabilidade. Primeira coisa, né? Tem um contato entre si. Porque, veja, a Ângela, se vocês tivessem, talvez tenha um grupo, não sei, mas se vocês tivessem um grupo, alguém já tinha reclamado, a Ângela já tinha falado, opa, está acontecendo comigo também, tá assim, assim. Na hora que vocês constatarem que está assim, entra com um SAI, abre um SAI que vai parar lá no chefe da técnica. Vocês não sabem o tanto que o SAI de vocês roda. Vocês não têm ideia do tanto que isso roda. Se tem alguma coisa efetiva dentro da Uniub, chama-se SAI, serve para o presencial e serve para o EAD. Se vocês querem que o negócio chegue lá no topo da pirâmide, só tem uma ferramenta, chama SAI. Eu passei para a Maria do Carmo, já tem uns dias já. Ela falou que tinha acontecido com ela, mas já tinha melhorado. Mas o meu hoje ainda deu problema também. Maria do Carmo? Quem é a Maria do Carmo? Desculpa. Ela assessora nós aqui, ela é de... Acho que é Quirinópolis. Ah, tá. É do polo, a pessoa é o apoio do polo. Professor Isso, do polo. O nosso apoio aqui de Bom Jesus. Eu estou aqui em Bom Jesus de Goiás, ela é nosso apoio aqui. Bom Jesus, Goiás. Bom Jesus, Goiás, eu tive uma sócia, uma amiga minha, que é daí, a Amanda. Meu escritório, minha construtora era em Bom Jesus, Goiás. Que bom, aí podia continuar para poder fazer um estágio ali. Ué. Mas eu sempre trabalhei em Uberaba. Ela era aí por questões contábeis. Ah, tá. Era questões contábeis. Era mais fácil eu operar aí, porque meu contador era daí, o Ronaldo, não sei se você já ouviu falar dele. Conheço demais aqui, é muito conhecido na cidade. O Ronaldo. Justamente.
Amanda Carvalho também, o pai dela tem uma loja teve uma construtora, tem uma loja de materiais de limpeza. Eu não sei Ah, se tá. vocês Então deve conhecem. ser o. Como é que chama? O Aurélio. Aí o nome É do pai dela. Dona Limpeza que chama. Eu acho que é ele, sim. Eu Isso, sei. é essa empresa. Conheço. A Amanda trabalhou comigo muitos anos com cálculo estrutural. Hoje eu saí do escritório, né? Não trabalho mais com cálculo estrutural por conta do cargo público que eu assumi, e ela assumiu o escritório, ficou com ela. Que bom. Conheço. Então, é bom falar com alguém aí de Bom Jesus do Goiás. Ângela, mas quando for assim, eu sei que o pessoal do Polo os assessora, mas abram o SAI, porque o SAI pula o Polo. O SAI chega lá na sala de quem olha, de quem aperta ou desaperta o parafuso. Então, fica evitando esse negócio, deixa eu olhar, o meu também está, o meu não está. É importante falar isso. O SAI é uma ferramenta que vocês usem ela, usem e abusem dela. Beleza, então. Obrigado, professor. Nada. E cuidar, e aí algo que é uma constatação, porque eu vejo isso. No EAD da Uniub, eu estou há 8 anos. No EAD, eu estou há 8 anos. Quando eu comecei na prática no ensino presencial. Né? Antes era oriundo do remoto, antes era oriundo do presencial. Então, há 8 anos, no dia de subir a CQA, sempre tem problemas. Então, Arlindo, a questão dessa aqui, a tabela pode ser feita pelo Excel ou o senhor prefere feito à mão? Arlindo, eu respondi algumas dúvidas suas no Tira Dúvidas, então eu estou tentando lembrar que questão que é a sua. Se eu não me engano, é índice físico. Índice físico do Proctor. Eu gostaria que você fizesse, porque é o seguinte, não está escrito, ou eu não sei se está escrito, quem criou as questões sou eu, não está escrito que tem que ter memorial de cálculo. Isso serve para todos. Mas o memorial de cálculo é o seguinte, se você me manda uma resposta final, se tiver uma vírgula final, eu zero sua resposta. Quando você manda o memorial de cálculo, eu tenho o bom senso de dar uma olhada no memorial de cálculo para ver se você acertou parcialmente. Às vezes você viajou só num valor, e aí eu ainda tenho coração, então aí eu considero. Então, Arlindo, o ideal seria, faz uma tabelinha final no Excel e dá um Ctrl+C, Ctrl+V num arquivo que tiver manuscrito, sei lá, ou junta os dois arquivos. O ideal seria que você mandasse o desenvolvimento e, no final, um resumão. O resumo é a resposta final. Se for dos ensaios, ensaio 1, 2, 3, sei lá. Assim, a tabelinha final. Não sei se eu mais compliquei do que respondi, mas eu não queria que você mandasse só Excel, não. Tá? Vamos lá. Olha, 9h17, essa aula acabaria... Eu vou te dar a palavra, Arlindo, só um segundo. Deixa eu só me controlar. 9h17, essa aula acabaria 9h15, então nós estamos em cima da aula, em cima da hora, mas dá tempo demais. Sem problema, Marco. Sem problema, irmão. Dá tempo demais do Arlindo participar. Arlindo, o microfone é seu. Então, professor, não sei se vai estar para me ouvir muito bem, que eu estou no microfone do notebook. Tá ótimo. Eu fiz a tabela numa folha A4 e coloquei as resoluções em outras folhas. Aí eu vou juntar os arquivos e mandar. Aí tá ótimo. Tá ótimo, passando de bom. Fazendo a folha de caderno, só que eu pensei, isso tem que ficar um serviço porco danado. Eu fui lá e... tem muito aluno que faz, e eu entendo, porque você vai acertar e errar, então faz na folha de caderno, se você precisar, se rabisca aqui, faz ali, eu corrijo, falo, tira isso, põe aquilo, essa fórmula não é essa, mas no final é sempre bom fazer um servicinho, né? Eu concordo com você, mas o que eu recebo de folha de caderno, rabiscado, a gente responde, respira e vai embora. Mas obrigado pela consideração. Valeu, professor. É só a tabela que tá na folha A4 que eu não achei interessante, mas os cálculos tá tudo organizadinho, que lá que eu mandei pro senhor, o senhor até me tranquilizou falando que tá correto, sabe? Muito obrigado, viu? Muito de nada. Lembrando que, se eu respondi, deixa eu pegar esse gancho, Arlindo, você
Por favor, fique com o microfone aberto para você me desmentir ou mentir ao vivo. Se eu te respondi que está correto, que era para postar, significa que você já tem me mandado isso há algum tempo, né? Você não me mandou ontem, eu respondi ontem. Só para ficar claro, porque é muito tira dúvida, eu não consigo responder imediatamente. Então, quem mandou ontem provavelmente vai ficar sem resposta. Eu creio que eu consegui responder. Quem me mandou tira dúvidas até quinta-feira, perto da hora do almoço, até as 2 horas da tarde. É o seu caso, não é, Arlindo? Isso, eu fiz ela na segunda, aí eu mandei para o senhor os resultados lá, para o senhor conferir. Aí o senhor conferiu tudo, falou que está no caminho certo, né? Aí deu tudo certo, né? Aparentemente. Então tá certo. Obrigado, isso. viu? Nada. Só para pegar esse gancho, que infelizmente, se eu abrir a página aqui para vocês verem, vocês choram. Vocês choram. Valeu, valeu, moçada. Vamos trocar de link. Vou me despedir de vocês aqui por causa do tamanho da aula, né? Olha a dificuldade que ela fica muito grande. Já vou. Vamos direto, né? Acho que todo mundo concorda em ir direto, vamos acabar mais cedo. Pode ser? Quem quiser fazer um intervalo, o intervalo é 15 minutos mesmo, tudo bem, faça o intervalo, tá? Mas eu estou indo direto para lá. Valeu? Bora, bora. Um abraço para todos. Estou indo para o próximo link.